Aleluia, glória a Deus. Quero mais uma vez saudar a amada igreja com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que esta possa repousar sobre os vossos corações, possa transbordar sobre os seus lares e atingir a todos que estejam à sua volta, não só aqui na igreja, mas que esta paz permaneça contigo até que o Senhor venha, e assim a teremos com plenitude. Amados, como nosso querido já aqui mencionou o texto, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4, versículos de número 13 e 14, é o texto fonte, base para a nossa reflexão nesta manhã, onde nós colocamos uma temática geral: não somos profissionais. Quero ler este texto juntamente com a igreja para estarmos orando. Versículo 13: ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Vendo com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer em contrário. Soberano Deus, poderoso Pai, grandioso Senhor dos céus e da terra, meu Pai, eis aqui a tua igreja, eis aqui, ó Pai, a tua noiva, eis aqui, Senhor, cada um dos teus servos, e eu rogo a ti, ó Deus, que o Senhor permita que toda a tua igreja possa ouvir a voz do Santo Espírito do Senhor. E para isto, ó Deus, utilize, ó Pai, de graça e misericórdia para comigo. Me permita, ó Pai, ser canal de bênção para com a tua igreja, canal, ó Pai, da tua palavra e do teu ensino, em nome de Jesus Cristo. Ó Deus Todo-Poderoso, antes de todas as coisas, cumpra o teu querer soberano sobre as nossas vidas, sobre a tua igreja. Assim nós rogamos a ti e já agradecemos, porque cremos no milagre, cremos, ó Pai, que hoje ouviremos o Senhor mais uma vez. Já ouvimos através da escola bíblica, já ouvimos através dos louvores e ouviremos através da reflexão em sua palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor, graças a Deus. Eu quero ler mais um versículo, mais alguns versículos com os amados aí. Vamos estar abrindo em 1 Coríntios, capítulo 1. 1 Coríntios, capítulo 1, versículos 26 a seguir. Amém? Todos encontraram? Glória a Deus. O apóstolo Paulo está dizendo o seguinte: irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Aleluia. Queridos, não somos profissionais. Eu poderia aqui falar de profissões, né? Mas o foco não é este. O nosso foco é falar de nós, falar da igreja, falar do povo do Senhor. A igreja de Cristo não se reúne em um ambiente profissional. Ela não se reúne com a ideia de ser profissional. Ela não se ajunta com esse tipo de percepção. Não, muito pelo contrário. A igreja só existe, se ajunta e caminha mediante a graça e misericórdia do Senhor, mediante o chamado a qual cada um de vocês e eu ouvimos e atendemos. Nós vamos partir desse primeiro texto, a nossa introdução, onde o apóstolo Paulo declara que não são muitos os sábios segundo a carne. Sim, amados, ele não está dizendo de modo algum que não haveria ali pessoas letradas, pessoas que cursaram, vamos dizer assim, a faculdade da época, que se prepararam. Não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo num sentido de que a maioria do povo era um povo simples. E eu posso até mesmo colocar aqui que até mesmo aqueles que tinham nobre nascimento, que eram estudados segundo as questões do mundo, segundo a carne, é o que ele coloca aqui, também eram simples. Nós já falamos aqui um pouquinho a respeito da igreja na quarta-feira e colocamos ali 3 pontos, não foram isso? E os 3 pontos são pontos simples, mas cruciais na igreja de Cristo. São um povo simples, é um povo que enxerga
as coisas de modo real e não irreal. Nós hoje estudamos sobre o valor que o coração deposita sobre as coisas. E a gente sabe que em muitas coisas não é real, mas irreal. Conta-se com coisas irreais. Quando nós falamos de servir ao Senhor, nós servimos Ele naquilo que nós verdadeiramente somos. Não é irreal. Quando fala de algo profissional, nós falamos também de questões mecânicas, porque são poucos os privilegiados que trabalham e fazem exatamente o que amam, e fazem porque amam. Como nós estamos falando na escola bíblica, em geral, é porque precisa e se preparou para aquela área em específico. São poucos os que são realmente chamados. Nós temos dito e é levantada a bandeira, como por exemplo o professor, ele não é simplesmente um profissional, ele tem que ser chamado, porque apenas for um profissional, ele vai se tornar um bom profissional, mas os resultados não serão exatamente como deveriam. E nós estamos falando aqui da igreja, e a igreja, ela é chamada, ela não é profissional. É importante sim se dedicar no louvor para dar o melhor ao Senhor. É importante sim se dedicar ao estudo da palavra para que possa explicar melhor, expor melhor. É importante sim, mas um detalhezinho ou outro não pode ser fonte para derrubar ou para menosprezar, porque a fonte aqui é o Senhor Jesus Cristo. O olhar aqui é para o Senhor Jesus Cristo. A glória aqui é para o Senhor Jesus Cristo. Tudo é para o Senhor Jesus Cristo. E a igreja é chamada das trevas para a luz, e nesta luz transmitir através do testemunho vivo, eficiente e eficaz a glória de nosso Senhor Jesus Cristo, a glória daquele que nos chamou. Se nós não somos profissionais, se o foco não é esse, se eu servir ao Senhor não tem essa característica, como alguns, aí fora da igreja, e infelizmente alguns até dentro da igreja enxerga, por exemplo, algumas funções na igreja com características profissionais, inegavelmente a sociedade enxerga quando o pastor, por exemplo, vai financiar um carro, comprar uma casa ou fazer uma conta em algum lugar, pergunta qual é a sua profissão, e é difícil. Eu fico constrangido em responder que sou pastor. Eu fico constrangido porque eu não vejo isso como uma profissão, mas como um chamado de Deus. Eu sou pastor porque Deus me chamou e Deus tem me enviado. Assim Deus chamou você também e tem te enviado. Então nós não somos de fato profissionais. Não fazemos o que fazemos na igreja ou fora dela com respeito à nossa fé porque somos profissionais. Não. E eu quero usar um exemplo bíblico para isto. O exemplo que nós vamos usar de alguém que não era profissional, mas em que Deus se manifestou de modo glorioso, é justamente o nosso querido irmão, em Atos. Os amados leram juntamente comigo, Atos, capítulo de número 4, versículo 13 e 14. Nós temos aqui dois personagens, dois pregadores. Nós temos o tão conhecido apóstolo Pedro, não temos? Todo o contexto em volta desses dois versículos envolve o capítulo 3 a seguir. Então nós vamos falar de modo um pouco mais geral, desde o capítulo de número 3 de Atos dos Apóstolos, até ao finalzinho ali, bem o final do capítulo de número 4. São dois capítulos, mas não se preocupe, a palavra do Senhor, ela é gloriosa, e é da palavra do Senhor que estaremos falando. Olhando para esses versículos que nós lemos, ao ver a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens e letrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Já tem algo diferente aí. Vendo com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer em contrário. Não tinham como dizer que era mentira. Voltemos então um pouquinho na história. Capítulo de número 3, a cura de um coxo, de um aleijado, que era levado todos os dias à porta do templo, a porta leste, chamada Porta Formosa, muito conhecida. Todos os dias alguém o levava e deixava ali, para que ele pudesse prover o seu sustento, na mendigância, pedindo ali esmolas. Segundo a lei do Antigo Testamento, na verdade, quem deveria prover o sustento deste homem era a sua família, os seus pais, parentes, irmãos, conforme a possibilidade de cada um. A Bíblia não relata se havia ali miséria na família, se havia pobreza ou se eles não tinham condições.
A Bíblia relata sim que alguém levava ele e deixava lá, para que ele pudesse mendigar, para que ele pudesse pedir ali algo para o seu sustento. Mas por volta das 3 horas da tarde, muitas pessoas já tinham passado, muitos já haviam entrado no templo, e muitos também por essa porta. Mas tinha 2 homens incultos, iletrados, chegando no templo. Esses 2 homens, servos do Senhor Jesus Cristo, que declaram no ato do milagre e da manifestação do poder de Deus sobre aquela vida, ele declara algo: eu não tenho nem prata e nem ouro, o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te, anda. Ele de um salto se colocou de pé. Imagine só, você acha que esse homem iria se conter em ficar por ali? Anos e anos e anos a fio, só chegava até a porta do templo e não entrava. Chegava até a porta do templo com toda certeza, ouvia os louvores, ouvia as reflexões e aprendeu muito sobre a respeito do Messias, aprendeu muito da palavra, mas sem poder participar ativamente. Este homem então, ele adentra o templo, mas ele não adentra caminhando não, é saltando, é glorificando a Deus, é engrandecendo ao Senhor, é chamando a atenção do povo. E nós como igreja muitas vezes nos incomodamos. Sim, nos incomodamos porque a gente não sabe direito o que está acontecendo. Não tem nada acontecendo especial no culto. De repente alguém entra pela porta e dá um salto e glorifica e exalta. A gente olha para trás e fala: esse camarada é louco. Não, meu irmão, pondere-se no poder de Deus, espere o testemunho e verás a glória de Deus sendo manifestada. E todos que estavam naquele lugar conheciam aquele homem, inegavelmente. Quem não iria conhecer? Todos os dias ali, todos os dias se ouviam ali, e eles reconhecendo aquele homem, sabendo há quantos anos, tinha mais de 40 anos de idade, e ele sempre esteve ali, desde a sua infância. Aqui é uma conjectura minha, a Bíblia não diz isso, é uma conjectura minha. Desde a infância ali, largado na porta do templo, talvez poderiam ter feito alguma coisa por ele. Talvez os profissionais da religiosidade daquela época estavam dentro do templo, poderia ter feito alguma coisa por ele, mas nada foi feito. Mas o Senhor entrou ali e fez a diferença. Fez a diferença. Aquele homem entrou, testemunhou, glorificou ao Senhor e ficou ali apegado. Ficou apegado, como não? E aí onde é que fica a gratidão? Apegado ali a Pedro e João, abraçado com eles, eu imagino. Vai lá e pula e testifica e glorifica e volta para trás. Não, mas é este aqui, é o homem de Deus. Foi por ele que eu ouvi a mensagem. Que mensagem? Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Glória a Deus, amados. E ali este homem chamou a atenção do público. E aquele público então se reúne. E Pedro, que é iletrado, que tem uma palavrinha interessante aqui, que quando o escritor coloca para nós, olha só que interessante: ao ver a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos. A palavrinha grega, eu fiz uma colinha aqui, anotei, sobre incultos, no grego é idiotes. Quando eu leio ela no grego, dá uma vontade de deixar ela do jeito que está, né? Mas é que o sentido é outro, mas dá uma vontade de deixar, porque a visão deles a respeito de Pedro, de João, são os idiotas mesmo, no nosso popular hoje. Essa era a visão daqueles dois, que os profissionais tinham, mas de idiotas não tinham nada. O sentido correto era não profissional. Esse é o sentido correto da palavra idiotes no grego, não profissional. Então quando eu estou falando que a igreja de Cristo não é profissional, se identifique com Pedro e João. Se identifique com aqueles que chegaram ali, na sua simplicidade, na sua fé, apenas decretaram aquilo que Deus já havia revelado a eles. E aquele homem deu um salto, entrou no templo e a glória de Deus se manifestou. A população ali que estava ali dentro se afluiu para saber o que estava acontecendo e indagou a ele com toda a certeza, e começaram a olhar para Pedro e João com uma certa admiração, curiosos: quem são esses? Por quê? Como aconteceu? O porquê sempre está na mente. O ponto de interrogação foi grande, e Pedro, que não é bobo nem nada, apesar de ser um considerado idiotes, um não profissional, ali ele anuncia a palavra do Senhor. Ali ele apregou a Cristo Jesus. O discurso de Pedro, ele está pregando a Cristo como Salvador, ele está pregando a palavra do Senhor. Ele começa desde o Antigo Testamento, ele vai caminhando, falando do povo de Israel, falando das profecias, falando como que se cumpriu. E lá no finalzinho, quando a glória de Deus, vamos dizer assim, quando o fogo já estava para descer na igreja, os profissionais aparecem. Quem são os profissionais da religião? Quando nós olhamos aqui
no comecinho do capítulo de número 4. Tem muito mais conteúdo aqui, mas a gente vai se prender um pouco mais nesse ponto. Pedro e João então é preso. Por quê? Falavam eles ainda ao povo quando sobrevieram os sacerdotes, ao profissional aí, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos por ensinarem eles o povo e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. E os prenderam, recolhendo-os ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, a aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. A palavra de Deus nunca fica presa. Por mais que alguém tente calar o servo do Senhor, a palavra de Deus sempre prospera. A semente do evangelho sempre prospera, meu irmão. Sempre, 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 sempre. Eles foram presos, nem terminou, não houve a conclusão do discurso. A pregação não teve conclusão, meu irmão. Os amados que gostam da didática, da hermenêutica, tem que iniciar, tem um meio, tem que ter um fim. Não teve fim não, meu irmão. Não teve jeito. Os profissionais entraram ali na causa, os prenderam, tiraram eles dali, colocaram no cárcere, até o dia seguinte, por pregar a salvação e a ressurreição em Cristo Jesus. Meu irmão, nós aprendemos nessa primeira parte, de que a pregação do evangelho ela é muito grata, ela é gloriosa, ela é poderosa, ela transforma vidas, ela faz com que pessoas que não têm mais, talvez, sentido de viver, a recobrem, porque o evangelho tem esse poder. E eu e você somos chamados para isso. Não é só o pastor não, você é chamado para isso, para testificar. Às vezes nós olhamos para a pessoa do pastor, agora não estou falando só de mim, estou falando para a pessoa do pastor, o cargo do pastor, o presbítero ou o diácono, aquele que tem ali uma consagração. Nós lemos aqui a palavra sacerdote, a gente olha para eles como se eles fossem o quê? Profissionais. A obrigação é deles. A obrigação é do pastor, ele tem um salário, ele é profissional da área, é ele que tem que anunciar, é ele que tem que ir lá na vilinha, é ele, sim, ele tem que ir, mas não só ele, você é chamado também. Mas eu não sou consagrado, não sou nenhum profissional, glória a Deus por isso, meu irmão. Glória a Deus que você não é um profissional religioso. Isso significa que Cristo de fato acertou. Ele chamou você para anunciar o evangelho, para mostrar a graça de Deus, para revelar a luz de Cristo a todos aqueles que se relacionam com você direto ou indiretamente. Até pelo Facebook, lá do outro lado do planeta, se você tiver algum amigo, ele está vendo a palavra de Deus que você posta lá também. Para quem gosta do WhatsApp também. Tem outras redes sociais, eu conheço algumas, né? Algumas ali, né? Instagram, não é isso? Alguma coisa assim. Não conheço todas não, né? Eu gosto de tecnologia, mas nem tanto, né? Amados, todos que têm relacionamento com você, direto ou indiretamente, são alvos da graça e do poder de Deus. Sabe por quê? Porque você é chamado. Meu irmão, você é chamado para isso. Você é chamado para viver, não profissionalmente, mas viver em santificação, viver em crescimento, viver anunciando de modo íntimo, de modo verdadeiro, de modo vivencial a palavra do Senhor nosso Deus. E esses dois homens aqui, eles não eram profissionais. A fonte mesmo da palavra nos mostra que eles não eram profissionais, de modo algum. Mas eles estavam ali pregando e ensinando. Olha só o que o texto diz aqui para nós. Ressentido por ensinarem. O ensino não é restrito ao professor? Não é restrito àquele que domina a matéria? Nós falamos aqui, né? Gente, a faculdade maior de teologia é aquela que caminhou com Jesus Cristo de manhã, de tarde, de noite, madrugada. Essa sim é uma faculdade de teologia conceituada que não precisa do selo do MEC não, né? Precisa não. Por quê? Porque não precisa de um selo para dizer se você é bom ou não. O selo é do Espírito Santo, a igreja é do Espírito Santo, você pertence ao Senhor. Quem coloca o valor e coloca o poder, a ação é o próprio Deus. Não é as entidades que dizem o que é, o que não é profissional, o que é bom, o que não é. Não, você é chamado, eu sou chamado, a igreja de Cristo Jesus é chamada, mas não para ser profissional. Olhando no restante do texto, chegou o outro dia, tem o Sinédrio, a reunião dos sacerdotes, dos profissionais e também de alguns anciões influentes na sociedade judaica, os mesmos que condenaram a Jesus Cristo, os mesmos que usaram de todas as artimanhas para levar e cumprir o seu intento de destruir aquele que estava fazendo na mente deles oposição à lei de Deus. Assim eles imaginavam. Então eles lutaram, se esforçaram, conseguiram cumprir o seu intento. Mas eles pouco sabem, como o nosso querido
o apóstolo Paulo prega e ensina a mensagem da cruz. É loucura, sim, é loucura para o mundo, mas é poder de Deus para aquele que crê. Para eles cumpriu o seu intento, mas para nós cumpriu o intento de Deus. Eu ouvi aqui a palavra: em tudo dai graças. Mas olha aí, meu irmão, eles conseguiram matar o Salvador? Não, não mataram não. Eles apenas conseguiram cumprir aquilo que Deus, na sua presciência, já havia determinado, para que eu e você pudéssemos estar aqui hoje, glorificando, exaltando o Senhor, pela salvação que o Senhor Jesus Cristo pagou lá na cruz do Calvário, quando Ele diz: está consumado, está pago, está encerrado. Ele olha para todas as coisas. Aquele texto, quando fala que Ele olha, Ele não está olhando apenas para aqueles que estão ali, Ele não está olhando apenas para aqueles que passaram ali junto com Ele, a multidão. O olhar dele é eterno, o olhar dele era para o passado, para o presente e para o futuro, e eu e você estamos incluídos naquele olhar, onde Ele diz: está pago, todo o fruto do pecado está pago. Aquele que crê no Senhor Jesus Cristo apaga, que a Bíblia coloca que é a morte, mas no encerramento do versículo diz: mas o dom gratuito, o presente gratuito de Deus em Cristo Jesus é a vida eterna. Está pago, está pago, é um presente, é a dádiva do Senhor dada a você, dada a mim. E esse Pedro agora, ele não é mais o mesmo Pedro. Esse Pedro chega diante desse mesmo Sinédrio que condenou o Senhor Jesus, que o crucificou, que o esbofeteou, que cuspiu, que fez aquelas atrocidades. Pedro nega o Senhor. Vocês lembram do canto do galo? Agora ele não teme mais o galo. Agora ele não teme mais o Sinédrio. Agora ele não teme mais aqueles que lhe fazem oposição, porque este Pedro, ele prega a ressurreição, não por algo que ele apenas diz, mas que ele presenciou, viu e esteve com o Senhor Jesus Cristo ressurreto. Agora esse Pedro não é mais aquele Pedro que era afoito, pronto para a guerra, mas não era pronto para padecer. Esse Pedro agora é cheio do Espírito Santo. Esse Pedro agora é aquele que foi batizado do Espírito Santo, é aquele que se levantou ali no dia de Pentecostes para pregar. Este Pedro agora é aquele que pregou no templo. Este Pedro agora é aquele que enfrenta o Sinédrio e prega para o Sinédrio. No dia seguinte reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciões e os escribas, com o sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. E pondo-os perante eles, os arguiram: com que poder ou em nome de quem fizeste isto? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciões, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por que foi curado, tomai conhecimento vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós. Esse Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Pedro se levanta cheio do Espírito Santo e prega para aqueles que crucificaram o Senhor, para aqueles que o condenaram. Lemos até o verso 12 e o 13 e 14. Eles ficam admirados e reconhecem que aqueles homens ali, não profissionais, e tem uma outra palavrinha, não é isso? Iletrados, vem do grego também, gramatos, alguém que não tem formação formal do mundo, não tem faculdade. Aquele que não tem, vamos dizer assim, nos dias de hoje, né, o pregador que não tem teologia, é o irmãozinho que é simplesinho, lê a Bíblia lá em casa, e as pessoas falam: não, mas isso aí não vai virar nada. É o irmãozinho simples, e o outro, é esse tipo de pensamento. Não, mas esses camaradas aí, só tem uma explicação: eles caminharam com Jesus. Eles caminharam com o Senhor Jesus. Não tem jeito. Olha só o que o texto diz: ao ver a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam estado com quem? O que está escrito aí na sua Bíblia? Com Jesus.
aquele que caminha com Jesus, meu irmão, a glória de Deus se manifesta sobre a vida dele, a glória de Deus se manifesta através da vida dele, de inúmeras formas. Não é só no milagre, mas também é na fala, é na forma. Deus é poderoso. E agora eu quero lhe fazer uma pergunta de modo um tanto retórica. Responda no seu coração diante de Deus: o que você tem visto como limitação para apregoar e anunciar o Evangelho? Seja através da música, seja através de outras formas. O que você tem colocado como empecilho diante de Deus, dizendo: olha, eu não consigo por causa disto ou daquilo outro. O que você tem colocado aí? Olha só, você tem caminhado com Jesus? Olhe para esse problema agora e pode dizer para ele: olha, você aí que está me impedindo, você não tem poder algum, você não vai me impedir mais, porque eu sou chamado pelo Senhor, eu atendi o chamado, eu estou caminhando com Cristo, e a glória dele vai se manifestar na minha vida, sobre todos aqueles que possam estar perto de mim. Aleluia, Senhor, glória a Deus. Aleluia. Não importa, irmãos, de fato nós não somos profissionais. Eu não quero ser profissional, porque o profissional é aquele que acusa, é aquele que molesta, é aquele que causa mal, é aquele que usa as coisas de modo impróprio. Mas aquele que não é profissional, aquele que caminha com Cristo, aquele que caminha segundo o querer de Deus, a esse e através dele a glória de Deus é manifesta, a luz de Cristo resplandece, pessoas são salvas, curas acontecem. Nós não somos profissionais. Aleluia, Senhor. Glória a Ti, ó Deus Todo-Poderoso. Mas não acabou por aí não, meu irmão. Eles não ficaram contentes. Eles colocaram ali Pedro e João para fora, reuniu ali a cúpula, a liderança, fizeram a reunião. E agora como que nós vamos fazer? Não dá para dizer que o milagre é falso. O rapaz ficou 40 anos aí na porta, tá? Como que eu vou falar para o povo que eles estão mentindo? Todo o povo conhece ele há mais de 40 anos. Como que nós vamos dizer que esse camarada estava fingindo durante 40 anos, sentado ali na porta formosa? Como? Não tem jeito. E eles viram a coisa acontecer. Como que nós vamos argumentar contra? Não tem jeito. Só tem um jeito. Vamos colocar medo neles. Vamos implantar um medo àqueles corações. Vamos ameaçá-los. Vamos ameaçá-los então, para que parem, para que privem, para que não anunciem, para que não caminhem, para que não vivam, para que não mostrem que Jesus de fato é o Senhor. Vamos colocar medo neles. Então chamaram de volta, ameaçaram, e Pedro então dá uma resposta muito importante. Aleluia. No versículo 18, chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem, nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João lhe responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Depois, ameaçando-os mais ainda, os soltaram, não tendo achado como os castigar por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Aleluia. Meu irmão, olha só a resposta de Pedro. Vocês estão me ameaçando, estão dizendo que vão me bater, vão me chicotear, vão me crucificar também? O que vocês vão fazer? Vocês estão falando, colocando aqui uma questão minha para os amados, trazendo para os nossos dias, na nossa linguagem. Peraí, você está me ameaçando? Você não quer que eu anuncie a Cristo? Você não quer que outros sejam curados? Você não quer que outros possam crer? Não, eu não vou ouvir vocês não. Eu sei, eu vi vocês matar o meu Senhor, mas eu vi Ele também ressurreto. Ele prometeu o Consolador e Ele cumpriu. E então eu vou anunciar das coisas que eu vi e ouvi, porque estas são verdadeiras e é da parte do Senhor Deus. Aleluia. O medo também é algo tenebroso, é algo que paralisa, é algo que impede o cristão de caminhar. O medo de fazer, o medo de pregar, o medo da porta bater, da porta ser batida no rosto, o medo de ser ali confrontado. Meu irmão, não tenha medo, porque é Deus que é com a igreja. E aquele, pode ter aquele que bate a porta no rosto, sim, tem aquele que vai te confrontar, tem aquele que vai falar mal de ti, mas quem justifica é o Senhor. A glória de Deus é manifestada, sim, e não é aqueles que se sentem doutores da razão, mas é aqueles que com humildade compreendem a verdade e recebem a graça de Deus, a salvação pela fé em Cristo Jesus o Senhor. Aleluia. Então eles não param, eles afirmam: nós não vamos parar. Eles ameaçaram mais: nós não vamos parar. E soltaram, eles foram então, saíram. Eles poderiam ter fugido de Jerusalém, não podiam? Não. O poder de Deus
não é para aqueles que fogem da batalha, mas é para aqueles que enfrentam a batalha, que enfrentam a dificuldade, que enfrentam os desafios. Eu dizer uma coisinha pessoal que eu ia dizer à noite. Para mim é um desafio estar aqui com os amados. É um desafio. Eles enfrentaram o desafio e Deus manifestou gloriosamente, meus irmãos. Eles então vai e voltam, uma vez soltos, versículo 23, procuraram os irmãos, eles contaram quantas coisas lhe haviam dito os principais sacerdotes, os anciões. E o que foi que esse povo fez? Vamos procurar então ali, fazer uma denúncia, um boletim de ocorrência, vamos procurar a justiça, vamos procurar nos defender. Não, é o testemunho do irmão. Foi ao Senhor, em oração. Oh Deus Todo-Poderoso. Eles declaram na oração que tudo que aconteceu com Cristo foi o próprio Deus que havia já determinado. E nesta mesma palavra eles dizem o seguinte: olha para a ameaça. Olha quantas ameaças eles fizeram, mas eles não pedem ao Senhor que tire a ameaça, que tire o cumprimento da ameaça, que aqueles homens não tenham coragem de executá-los. Não, e não é isso que eles pedem. Versículo 29, agora Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra. Eles foram ameaçados por anunciar a palavra, por pregar o Senhor Jesus Cristo. Ele falou que não ia parar. Pedro então volta, fala com a igreja, e a igreja compra a briga e fala: não, aqui não, nós não vamos parar, nós vamos anunciar sim. Mas essa força, essa insistência não é proveniente do homem. Eles vão ao Senhor, que tem todo o poder, que tem toda a glória, que derrama do seu Espírito, que coloca na boca do homem aquilo que deve ser dito. E eles pedem ao Senhor: concede à tua igreja, concede aos teus amados, concede aos teus servos, que possam anunciar a tua palavra. E eles pedem também que aquele sinal que aconteceu lá não cesse, enquanto estende a mão para fazer cura, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Concede a nós a intrepidez, a ousadia para continuar e anunciar o evangelho. Em contrapartida, Senhor, estende a tua mão, que quando o Senhor quiser, vai ter coxo sim se levantando, vai ter cego se enxergando, vai ter morto se levantando. Não importa o problema, se o Senhor estender a mão, sinais, prodígios, maravilhas vão acontecer enquanto nós anunciamos a palavra. O milagre é o Senhor quem produz, mas o anunciar é a igreja quem anuncia. Deus então confirma, até o lugar onde estavam estremeceu. E o finalzinho do texto diz que todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Não ficou na oração não, meu irmão. Eles foram para a ação, saíram para as ruas de Jerusalém, foram para outras cidades, anunciaram a Cristo como Salvador. Você não é profissional, eu não sou profissional, mas nós temos um Deus que capacita, que tira as limitações, que nos faz vencer o medo e que nos dá ousadia e ainda se manifesta de modo glorioso e poderoso na igreja, para mostrar que de fato Ele é Deus da igreja, não para aqueles que creem, mas é para aqueles que não creem, porque os que creem já sabem que Ele está aqui, já sabem que Ele se manifesta aqui, já sentiu a presença dEle aqui, já louvou Ele por isso, e caminha por causa disso, está aqui por causa do Senhor. E a igreja precisa caminhar no mesmo sentido. Nós não somos realmente profissionais, nós não temos uma bancada profissional, não temos uma ventilação profissional, não temos um templo profissional, não temos o templo de Salomão, não, nós não temos a porta chamada Formosa, mas nós temos o Senhor Jesus Cristo, e a igreja que caminha com Ele é muito mais preciosa e poderosa do que qualquer profissional, de qualquer um que é estudado, letrado pelos estudos do mundo seculares, e é muito mais poderoso do que aqueles que se dizem profissionais. Eu e você somos desses. Eu creio nessa palavra e nessa verdade, e esse é o nosso desafio: caminhar segundo aquilo que vimos aqui, vencendo as ameaças, vencendo os medos, vencendo as nossas próprias limitações, sendo apresentados diante do Senhor e permitindo que Deus se manifeste na igreja, nas nossas vidas e nos nossos lares, e Ele seja revelado, e vidas sejam salvas através da minha e da sua vida. Glórias a Deus por isso. Amados, assim como a igreja aqui o fez, pedindo ao Senhor que pudesse conceder a eles a intrepidez para anunciar, eu quero, juntamente com você, em uma oração de fundo dos nossos corações, fazer aqui uma imitação. Sim, uma imitação. Vamos imitar esses irmãos? Vamos pedir que Deus possa dar intrepidez à igreja,
Vamos pedir que Deus possa dar intrepidez aos jovens, às crianças, aos irmãos, às irmãs, aos idosos, até aquele que não caminha direito, mas consegue falar alguma coisa, Deus vai falar ali. Vamos pedir que Deus assim o cumpra, que Deus assim o faça. O milagre deixa por conta do Senhor, meus irmãos, mas a intrepidez para anunciar cabe a nós que precisamos anunciar. Nós não somos profissionais, não precisa se preocupar que de vez em quando você pode errar ali um texto bíblico na hora de ler. Não se preocupe de errar às vezes a forma com que você vai falar, se você vai gaguejar ou não, não importa. Permita que Deus se manifeste através da sua vida. Vamos nos colocar de pé. Eu quero fazer essa oração juntamente com a igreja. Depois eu passo a palavra para o dirigente da sequência, mas eu quero orar com você. Quero orar para que e pedir isto ao Senhor. Pedir isto. Vamos falar com Deus. Oh Deus Todo-Poderoso, aleluia, Senhor. O Senhor é santo, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é glorioso. O Senhor, ó Pai, é aquele que não deixa a sua igreja só. O Senhor é aquele que envia o Consolador. O Senhor é aquele, ó Pai, que batiza no Espírito Santo. O Senhor é aquele, ó Pai, que coloca a palavra na boca daquele que vai pregar, daquele que vai anunciar. O Senhor, ó Pai, é aquele que leva pelo Espírito da verdade a todo conhecimento da verdade. Aqueles que têm disposição. Oh Deus Todo-Poderoso, nós colocamos a tua igreja em tuas mãos. Eu coloco a minha vida, Senhor, a minha família. Eu coloco esta igreja, aqueles que estão presentes, aqueles que não puderam vir. Nós colocamos a igreja adventista da promessa, não só em Taquarussu, mas em todo o Brasil, em todo o mundo. Que o Senhor possa derramar sobre a tua igreja. Pai, sim, derrama o teu bálsamo. Derrama, Pai, intrepidez sobre a tua igreja. Derrama, ó Pai, ali intrepidez. Sim, ó Deus, que toda limitação que impede a mim, que impede o meu irmão, que impede a minha irmã, ó Pai, de anunciar, de viver a tua palavra, seja quebrada agora, em nome de Jesus. Conceda, Pai, intrepidez. Conceda a tua igreja para que possa anunciar de modo ousado, de modo fervoroso, de modo glorioso a tua palavra, o evangelho do Senhor, enquanto o Senhor estende a mão e faz cumprir o teu querer, fazendo sinais, prodígios, maravilhas, resplandecendo, ó Pai, a tua luz sobre toda a tua amada igreja, em nome de Jesus. Oh Deus Todo-Poderoso, eis aqui, ó Pai, a tua amada igreja. Eis aqui, ó Pai, os teus servos. E é em tuas mãos, Senhor, que cada um se encontra. Cumpra na tua igreja, cumpra através da tua igreja a tua vontade, Senhor. Oh Deus Todo-Poderoso, nós temos os nossos desejos, nós temos os nossos planos, nós temos, ó Pai, ali, Senhor, aquilo que desejamos fazer, apresentamos diante de Ti. Mas antes, ó Pai, de cumprir a nossa vontade, nós queremos lhe pedir, ó Deus, cumpra-se a tua vontade na tua igreja através dela, em nome de Jesus Cristo. Cumpra-se a tua vontade, Senhor. Oh, aleluia, glória, 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 aleluia, Senhor. Oh Deus tremendo, todo-poderoso, aleluia, Senhor. O Senhor é maravilhoso, o Senhor é glorioso, Jesus. Oh Deus, aleluia. Preencha a tua igreja, Senhor. Preencha a tua igreja, Senhor. Envia a tua igreja, prepara a tua igreja, Senhor. Oh Deus Todo-Poderoso, levanta, Senhor, levanta, Senhor. Levanta instrumentos cada vez mais fortes e poderosos, ó Pai, em tua igreja. Oh Pai, aqueles que já estão em suas funções, capacita ainda mais, Pai, em nome de Jesus. Aleluia. O Senhor é maravilhoso, o Senhor é glorioso. Aleluia, Jesus. Glória, glória a Ti, ó Deus tremendo. Aleluia. Eu agradeço a paciência dos amados por estar ouvindo aqui, né, esse pastor magrinho, feioso, que tem uma voz mais feia ainda, né? Mas eu garanto que os amados vão ouvir essa vozinha chata aqui por algum tempo. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos, amados.